Caleb, Josué, eles e mais 10 homens. E outros 10 homens. Eles foram, a pedido de Moisés, para espiar a terra prometida, para saber como que era a terra. Eles já estavam chegando bem pertinho, já dava assim quase para enxergar. E aí Moisés pediu para que Josué, Caleb e mais 10 homens, cada um de uma tribo, da tribo de Israel, do povo de Israel, para que eles viajassem primeiro lá para a terra prometida, para conhecer a terra, para saber se a terra produzia frutas boas, se tinha cidades, se as cidades que existiam lá tinham um muro bem alto, se eram fortificadas, como que eram as pessoas que moravam lá, como que era aquela gente, se existiam campos bons para o cultivo tanto de plantações quanto para os animais, né, para a criação de animais. Então, eles foram com essa tarefa de vigiar, de espiar a terra para saber como que ela era. Então, esses 12 espias aqui, eles fizeram tudo isso que Moisés pediu, passando pelo deserto, foram para as terras mais baixas, para as planícies, para onde tinham os rios, foram lá para onde tinha as montanhas também, porque a terra prometida era um espaço enorme, muito grande, que Deus tinha prometido dar ao povo. Então, eles foram e mapearam tudo, observaram tudo. E a Bíblia diz que quando eles voltaram, eles até trouxeram um cacho de uvas que, de tão grande que era, 2 pessoas precisaram carregar aqueles cachos de uva para mostrar para o povo que tinha ficado, né, que a terra era uma terra muito boa no sentido de agricultura. Essa viagem não foi fácil, né? Eu acho que não foi, né? Porque eles tinham que atravessar rios, tinham que descer vales, subir montanhas, e eles fizeram um trabalho de espionagem muito minucioso. Josué, Caleb e mais 2 homens. Então, na volta, eles trouxeram muitas dessas coisas, muitas frutas, para fazer um relatório para Moisés, para mostrar que a terra era, de fato, uma terra muito boa. Então, quando aqueles homens chegaram, eles mostraram para Moisés, vou botar aqueles pertinho aqui. Então, eles mostraram para Moisés e contaram tudo o que eles tinham visto. Sabe, aqueles 10 homens que estavam junto, né, com Josué e Caleb, eles deram um relatório muito assustador, vamos dizer assim. Eles falaram que o povo que estava lá era um povo muito mau, muito forte também. Começaram a botar medo, que lá tinham gigantes, que a terra era boa de fato, mas era muito perigosa de se entrar, porque os homens eram muito maus e perigosos. E aí eles botaram medo em toda a população de Israel que estava lá esperando. Todo mundo começou a reclamar e chorar, e Josué e Caleb tomaram a palavra e disseram para o povo não chorar, ficar quieto, não reclamasse disso, porque Deus iria dar a vitória para eles quando eles fossem conquistar a terra prometida. E eles diziam, não, gritavam assim mais forte do que o povo que ficava chorando e gritando. Não fiquem com medo. Sabe, Caleb e Josué diziam, não fiquem com medo, nós vamos vencer. Isso está na Bíblia, lá em Números 14, versículo 9. Olha só o que eles falaram, né? Josué e Caleb. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temais, não tenham medo do povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, a Bíblia continua aqui no versículo 10. Apesar disso, toda a congregação disse que
os apedrejassem, tão assustado que eles estavam. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. Deus começou a ficar muito chateado e Deus começou a se manifestar naquela reunião, sabe? A Bíblia diz que Deus ficou tão furioso, vou colocar aqui o povo que estava chorando. Deus ficou furioso, aborrecido com a reclamação daquelas pessoas e Deus deu um castigo para elas, para essas pessoas que ficaram murmurando, que deram um relatório ruim e as outras que ficaram, mas começaram a reclamar, começaram a chorar. Imagine só, um monte de gente, homens, mulheres, crianças, chorando com medo do que eles iriam ter pela frente. E Deus ficou muito chateado com aquela murmuração e com aquela reclamação. E Deus deu um castigo para ele, para essas pessoas. Sabe, nós podemos aprender coisas boas com Josué e com Caleb. Vocês não acham? Ele fez o seu trabalho, Caleb, ele fez o seu trabalho muito bem. Eu vou tirando aqui. Ele animou as pessoas. Ele trouxe um belo trabalho de relatório da terra prometida que ele tinha vigiado. Mas ajudou as pessoas a confiarem em Deus. E as pessoas não confiaram. O povo de Israel começou a reclamar de tudo, a chorar, até que iriam voltar lá para o Egito, de tanto medo, de tanta reclamação. Sabe, a Bíblia diz que nós fazemos, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 14, nós devemos fazer tudo sem reclamar. Às vezes a gente gosta de reclamar, né? Mas o café não tá gostoso do jeito que eu gosto. Mas o pão não tá gostoso do jeito que a mamãe faz, do jeito que o papai faz. Eu não quero comer essa comida hoje. Eu não quero ir para a escola, quando a gente podia ir para a escola. Eu não quero assistir a EBD. Eu prefiro ficar no meu quarto dormindo. Como a gente gosta de reclamar, né? E Deus, ele fica muito chateado com as murmurações e com as reclamações. Seja como Caleb. Caleb confiava sempre no Senhor. Este jovem aqui, né, ele ainda era moço ainda, né? Era um jovem senhor, mas ele ainda tinha muita força, muito vigor. E ele fazia tudo o que era pedido, mesmo que fosse difícil, ele fazia, sem ficar choramingando. Você acha que foi fácil para Caleb sair de perto da família dele e vigiar e espiar a terra? Ver aqueles homens, ver que eram homens altos, grandes e maus, sabe? Mas ele voltou e animou o povo para o povo não ter medo. Vamos ser como Calebs, sabe? Sejam crianças aí como Calebs que não têm medo, né? E muito pelo contrário, encorajam as outras pessoas. E lembra que eu falei que Deus ficou chateado com a murmuração do povo e deu um castigo para aquele povo? Muito bem. Sabe qual foi o castigo? Deus prometeu que aquele povo que murmurou, aquele povo que reclamou, saíram do Egito, andaram por todo aquele deserto para chegar na Terra Prometida, mas quando estava pertinho de chegar, começaram a reclamar, começaram a murmurar, começaram a sentir medo. Deus prometeu que eles não iam entrar. Inclusive, para entrar na terra que Deus tinha prometido. Puderam entrar na terra prometida. Isso está lá em Números, capítulo 14, versículos 24 até o 30. Acho que eu estou no lugar errado. Mas você pode conferir na sua Bíblia. Eu desmarquei.
Versículo 30. Não entrareis na terra, a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela. Apenas Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, apenas eles puderam entrar. Um tempo depois, muito tempo depois, que eles entraram na terra prometida, Josué, aliás, Calebe, foi falar com Josué. Agora eles já eram, Josué já era líder do povo, ele tinha assumido o lugar de Moisés na liderança do povo de Israel e como guia também do povo, né? Então, Calebe, agora já estavam velhinhos, olha só. Você acha que eram velhinhos assim? Ai, eu não tenho mais força para nada. Vocês acham que eles eram velhinhos desse tipo? De forma alguma. Sabe, Josué, Calebe, aliás, foi lá com Josué e ele lembrou de quando Josué tinha prometido que quando eles conquistassem todas as para Calebe, porque Calebe foi eles dois, né, foram os corajosos que foram lá verificar como é que era a terra. Você acha que o que Calebe pediu? Calebe lembrou Josué, né, do que ele havia prometido, de ganhar um bom lugar, uma boa terra para morar. E então Calebe pediu, ele falou assim, eu quero a cidade de Hebron, que fica nas montanhas, na montanha mais alta. Foi ali que Calebe pediu para morar. Ele falou assim, eu quero a cidade de Hebron, eu quero as montanhas de Hebron, porque eu sei que é um lugar difícil, os moradores são maus e são perigosos, mas mesmo nessa idade, eu ainda sou forte o bastante para conquistar aquela terra. Veja bem, mesmo velhinho, né, depois de alguns anos da terra de Israel conquistada, a terra prometida, finalmente conquistada, ele ainda tinha forças e vigor suficiente para conquistar o lugar onde ele ia morar. E assim ele conquistou as montanhas da Judeia e conquistou a cidade de Hebron e construiu a sua casa lá. E a cidade de Hebron ficou muito conhecida e até hoje ainda existe. O pastor vai colocar aí o mapa número 1, e aparece assim nesse mapa isso, né? A parte do Egito e mais subindo tem a parte de Israel e da Cisjordânia, certo? O mapa 2. Essa terra, esse território que Caleb pediu, né? Hoje em dia, vamos viajar para lá agora. Hoje em dia ele é conhecido como a Cisjordânia e até hoje ainda existe essas montanhas da Cisjordânia, né? Muito conhecidas, e a cidade de Hebron ainda existe até hoje. O pastor vai colocar aí a fotinho da cidade de Hebron, a cidade fortificada, conquistada e edificada por Calebe, um homem muito corajoso, que escolheu as montanhas da Judéia para viver. Vocês estão vendo aí? Certo? Isso, a cidade de Hebron, né? Então, essa é a nossa viagem de hoje, a história de hoje. Você vê que ficou uma herança desde essa época, quando eles conquistaram, quando Caleb conquistou aquele território de Judá, né, que hoje em dia é a Cisjordânia, e até hoje ainda existe a cidade de Hebron, para você ver como as histórias da Bíblia são verdadeiras. A história da Bíblia são verdade. Para terminar, você pode conferir comigo lá em Josué, capítulo 14. Na verdade, está a partir do versículo 6
até o versículo 15. Você pode, os maiores, os juniores, pré-primários que já aprenderam, aliás, primários que já aprenderam a ler, você pode acompanhar, pode pedir para a mamãe ou o papai lhe ajudar a ler essa parte, tá? Josué 14, de 6 até o 15. E é quando já velhinhos, Josué da parte que foi prometida para Caleb. E o versículo 13 diz bem assim: Josué abençoou e deu a Caleb Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb em herança até os dias de hoje, visto que perseverara em seguir ao Senhor seu Deus, o Deus de Israel. Viu como é importante que nós não sejamos murmuradores, não sejamos reclamões, sejamos igual Caleb, corajosos, sabe? E perseveram, e que creem em Deus acima de tudo, acima dos seus próprios medos. E Caleb teve, assim, como recompensa, né? Um território maravilhoso de montanhas, e que existe, essa cidade existe até hoje. Vamos orar e agradecer a Deus? Nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra ministrada. Te agradecemos, ó Deus, porque podemos aprender sobre o Senhor, histórias, ó Deus, bíblicas, verdadeiras, que nós podemos comprovar, ó Deus, que de fato aconteceram, histórias que de fato existiram, porque essa herança, Deus, da cidade de Hebrom permanece, Deus, como cidade até os dias de hoje. Ó Senhor, faça de nós, dos juniores, dos primários, dos pré-primários, como crianças iguais assim a Caleb, Senhor. Não sejamos respondões, murmuradores, reclamões. Nos ajude, Senhor, a ser perseverantes e confiantes no Senhor, corajosos, porque é o Senhor que nos encoraja todos os dias. Nos dá um dia cheio da tua paz, da tua bênção e da tua companhia, no nome de Jesus. Amém. Então, eu agradeço a você que ficou aí ouvindo essa história verdadeira, né, da Bíblia. E tenha um bom dia e até a semana que vem. Se não for comigo, tia Pamela ou tia Adriana, o importante é que nós estaremos aqui para assistir e para aprender mais sobre a palavra de Deus. Amém? Então, tenha todos um bom dia e tchauzinho.
Amados irmãos, bom dia. Louvado seja Deus por estar mais uma vez aqui reunido, né? Para mais um estudo da Palavra de Deus nessa EBD, nessa manhã agradável, maravilhosa que Deus nos concede. Então, Deus, muito obrigado pela noite que o Senhor nos deu. Obrigado pelo novo dia, essa nova manhã, Senhor. Obrigado, Deus querido, por estarmos reunidos aqui mais uma vez para estudar, Senhor, a Tua palavra, Deus. E te pedimos a Tua direção, te pedimos a Tua bênção para esse estudo, meu Deus. Para que seja edificante para a nossa vida, Deus. Para que nós possamos, Pai, nos firmar mais na Tua palavra. Dentro da Tua vontade, Deus. Por isso, Pai, nos dá entendimento e sabedoria, Deus, para mais um estudo da palavra de Deus. Nós te agradecemos, Deus, desde já, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Queridos irmãos, então, nos domingo passado, né, nós estudamos o tema atleta de Deus, né? O tema sobre o atleta de Deus e vimos algumas características do atleta de Deus, né? As normas, como ser um bom atleta de Deus, que tinha que obedecer, que temos que obedecer. Então, hoje nós vamos entrar em outra lição, que essa lição vamos dar início hoje. O tema é o falso atleta de Deus, né? O falso atleta de Deus é o tema que nós vamos dar início nesta manhã. Então, nosso texto básico dessa lição está em Tiago, capítulo 1, verso 21 a 27. Abra aí, irmão, suas Bíblias. Em Tiago, capítulo 1, do verso 21 a 27. Então, vai ser o texto básico da nossa lição, do nosso tema, o falso atleta de Deus. Eu vou ler hoje na Bíblia, estou com a Bíblia aqui, linguagem de hoje, e nós vamos usá-la. Tiago, capítulo 1, do verso 21 ao 27, diz assim, irmãos: Portanto, não deixe todos, portanto, deixem todo costume imoral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, ao qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes desta mensagem, mas ponham em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Amém, irmãos? Então, esse é o nosso texto base, nossa lição desta manhã. E qual é o nosso versículo-chave? O nosso versículo-chave está em Mateus, capítulo 7, verso 21. Mateus 7, 21. E diz assim: Nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, é nosso versículo-chave para esse início do nosso estudo. Então, a gente tem um tema bem interessante. Esse tema que nós vamos dar início é muito importante para o nosso dia de hoje, né? Muito importante para o nosso dia de hoje. Nós vemos que nós estamos vivendo tempo assim, de um país cheio de religiões, cheio de doutrinas de várias maneiras, né? Então, nós temos que estar preparados para saber se nós somos um bom atleta de Deus ou não. Então, nós temos que estar bem preparados para reconhecer um falso atleta de Deus, um falso cristão, e assim por diante, né? E também até nós mesmos examinar a cada dia. Então, por isso o tema aqui é o falso atleta de Deus
é o estudo desta manhã. Eu vou ler aqui o alvo da lição, aqui para nós procurarmos entender bem o estudo. Diz assim, ó. A Bíblia alerta sobre o perigo dos crentes convencidos, mas não verdadeiramente convertidos. Por isso, cada um precisa autoavaliar-se para descobrir se realmente faz parte do time de Deus ou se é um falso atleta jogando no time. O Senhor deixou um manual de instruções para que estudemos e saibamos como é um atleta que parece, mas não é, né? Então, aqui nós vamos ver algumas características. Quais as características do falso atleta de Deus? Na prática, como saber se sou cristão autêntico ou se vivo apenas de aparência? O que a palavra de Deus diz sobre os falsos cristãos? Aí nós vamos ter uma breve introdução aqui do nosso estudo aqui para dar início do nosso estudo aqui. Imagine dois atletas. O primeiro confia em seu treinador, ama o seu time e quer vê-lo campeão. Por isso age com garra, determinação e sinceridade, visando não apenas o seu sucesso, mas sim o de todos. Agora vamos ver o segundo atleta. O segundo é egoísta, interesseiro, e só trabalha em troca de prêmios, recompensas, vantagens, age em nome de si mesmo, para benefício próprio, seguindo as suas próprias regras, né? Qual deles é o falso atleta? Então, nós já devemos saber bem qual é o falso atleta, né? Qual é o falso atleta de Deus e o verdadeiro atleta de Deus. Então, é isso que nós vamos aprender nessa leitura. Então, essa introdução, ainda quero ler aqui, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. São leituras que eu sempre leio em casa, sempre paro para meditar. E a gente percebe que as coisas andam como diz a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 em diante. Aqui também nós observamos diretamente na Bíblia, nessa passagem que Pedro escreve, os falsos atletas de Deus, né? Os falsos cristãos. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Diz assim: no passado, apareceram falsos profetas no meio do povo. E assim também vão aparecer falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão doutrinas destruidoras e falsas e rejeitarão o mestre que os salvou. E isso fará com que caia sobre eles uma rápida destruição. Mesmo assim, muita gente vai imitar a vida imoral deles. E por causa desses falsos mestres, muitas pessoas vão falar mal do caminho da verdade. Em sua ambição pelo dinheiro, esses falsos mestres vão explorar vocês, contando histórias inventadas. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta e o destruidor deles está bem acordado. Pois Deus não deixou escapar os anjos que pecaram, mas os jogou no inferno e deixou presos com corrente na escuridão, esperando o dia do juízo, esperando o dia do julgamento. Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. Amém? Até aí. Então, isso já é uma leitura que já nos chama a atenção, já nos deixa alerta, já nos deixa atento para o dia de hoje, e até para nós mesmos. Estamos sempre nos policiando, nos tendo cuidado da nossa vida cristã, da nossa conduta, né? Então, nós vamos ver aqui qual dos atletas você se identifica. Você serve a Cristo porque confia nele, ama-o, crê em sua palavra, sem reservas,
ou porque quer bênçãos e recompensas, né? Tem pessoas que servem a Deus por interesse, tá? Em várias igrejas por interesse, por bênçãos, por milagres, por coisas materiais deste mundo, né? A gente interessante a gente ver isso em televisão, né? Algumas religiões que passam, aí o líder lá faz pergunta para aquela pessoa que foi na igreja: o que você veio fazer aqui na igreja? A pessoa responde: eu vim receber minha bênção, né? Eu vim receber minha bênção. Então, são muito intenções dessas pessoas, coisas do mundo, recompensas, bênçãos, riquezas. Mas a principal da nossa vida, que é o perdão dos nossos pecados, que é a salvação eterna, eles rejeitam. Então, isso é muito interessante a gente estar por dentro desses assuntos, até para nós mesmos. Diz assim: o atleta que não age por amor, que é profissional, pode ser identificado com as características descritas nesta lição, né? Então, nós vamos ver o primeiro ponto dessa lição, o primeiro capítulo, que diz assim: não se compromete com a verdade. Então, os falsos atletas de Deus, os falsos mestres, eles não se comprometem com a verdade. A verdade, para eles, estão em segundo plano, terceiro, quarto plano. Nós vamos ler aqui, irmãos, Tiago, capítulo 2. É bom você ler sua Bíblia, acompanhar direitinho para aprender para que a mensagem fique plantada no coração. Então, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 21 ao 22. Tiago, capítulo 2, verso 21 a 22. Diz assim: como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que ele fez quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Veja como sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Então, aqui dá o exemplo de Abraão, né? O Abraão foi aceito por Deus por meio da fé. Mas como é que foi a fé dele? Foi só apenas de falar? Abraão fez uma ação, ele ofereceu o filho dele, quando Deus pediu o único filho dele. Deus queria provar se Abraão amava realmente ele, né? E Abraão prontamente, né, como um bom atleta de Deus, ia oferecer o filho dele a Deus, né? Pela fé e pela ação que ele teve, ele foi aceito por Deus, né? Então nós vemos a ação, nós vemos a fé de Abraão, né? Hoje em dia muitas pessoas, até mesmo no nosso meio, diz que tem fé, mas muitas vezes não tem ação, né? A gente pode até observar que nós estamos sentindo falta de muitos irmãos na igreja. Alguns não podem, mas outros que podem não querem estar na casa de Deus, né? Não querem estar na casa de Deus. Então, uma fé sem ação não é uma fé genuína, né? O falso atleta está sempre preocupado com o que vai receber. O falso atleta está sempre preocupado com o que vai receber em troca. Acha difícil obedecer aos princípios bíblicos, né? Tem pessoas que é difícil obedecer aos princípios bíblicos, acha difícil obedecer a palavra de Deus, é complicado, é pesado, né? E sempre questiona tudo com rebeldia. Está vazio dos ensinamentos de Deus. Age por obrigação, sem demonstrar nenhum prazer em servir, por isso acaba fracassando. Ainda que diga que deseja obedecer, seu coração está longe de tal objetivo. Sempre ouve, mas nunca se dispõe a praticar. Não quer compromisso. Ele nos lembra o solo rochoso, ou o espinho da parábola do semeador, né? Eu creio que hoje nós temos muito esse solo rochoso, né?
e o espinho. Isso aí representa o coração do homem, né? Que é como uma terra que recebe a palavra de Deus, que é semeada, né? Que é comparado como um solo rochoso e espinhoso também. Então, nós vamos ler esse texto para nós entender melhor. Leia comigo Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Versos 5 a 7. Mateus 13, dos 5 a 7. Diz assim: outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras, e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda. Mas, quando o sol apareceu, queimou as plantas, e elas secaram. Porque não tinha raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram a planta, né? Então, Jesus dá o exemplo aqui dessa parábola do semeador que semeou a sua semente, que uma das sementes caiu em solo que era rochoso, tinha mais pedra do que barro, né? Do que terra. Nós sabemos que nós precisamos, para plantar uma planta que ela venha a crescer bem e dar frutos, precisa de terra e terra boa, né? Então, Jesus dá o exemplo aqui que a semente do semeador caiu sobre as pedras. Ela nasceu, logo ela nasceu, né? Porque tinha pouco barro, ela nasceu. Mas logo quando veio o sol, ela queimou e morreu. Por quê? Porque não tinha o barro suficiente, terra suficiente para essa planta, né? Então, Jesus está dando um exemplo de muitos que, às vezes, ouvem a palavra de Deus, escutam. Naquele momento, a pessoa crê, aceita Jesus como Salvador, vai para a igreja, às vezes 2, 3 dias ao mês, aí depois não vai mais, né? Fica fraco espiritualmente, fica desanimado, não sente mais aquele desejo. Então, são pessoas dessa maneira que Jesus está falando, que aceita a palavra e logo depois abandona, né? Não vai mais para a igreja, não tem mais o desejo de estar na casa de Deus, de fazer aquele compromisso com o Senhor. Então, são corações cheios de pedras, realmente são corações cheios de pedras, que realmente não receberam a palavra de Deus, verdadeiramente creu. Porque a gente sabe quando a pessoa aceita Cristo como seu Salvador, toma uma decisão concreta, ela segue a palavra, ela vai para a igreja, ela se desenvolve na igreja, né? Ela participa de algum ministério, ela está sempre atenta, né? Na casa de Deus, sempre quer fazer algo na obra do Senhor, ela quer agradar a Deus, quer agradar aquele que salvou dos seus pecados, né? Então é assim que nós devemos ser o verdadeiro cristão, né? O verdadeiro atleta de Deus. Já o falso atleta, ele esquece do que aprendeu da palavra de Deus. Então deixa, e também tem aquele que deixa os valores do mundo sufocarem a palavra no coração, né? Tem pessoas que se deixam levar pelo mundo. As coisas do mundo são mais prazerosas, né? Então, as coisas que o mundo oferece é melhor do que estar na igreja, que está lendo a palavra de Deus. Então, sufoca o coração dessas pessoas, sufocam a palavra, e essas pessoas também esquecem de que um dia ouviu a palavra e aceitou Jesus como Salvador. Praticamente quase não vai na casa de Deus, quase não vai na igreja servir a Deus, cantar na igreja louvores, dar culto a Deus. Então, aí são características dos falsos atletas de Deus, né? São as características do falso atleta de Deus. Não se identifica com Cristo e adota comportamento de ambiente em que está, seja ela qual for.
parecido, né? Então, aqui pergunto, você conhece, né? Você conhece uma pessoa assim, né? Queria Deus que nós não conhecêssemos pessoas assim, mas pessoas que realmente sirvam a Deus, que têm um compromisso com o Senhor, que aceitou Jesus Cristo como Salvador. A palavra de Deus tem prioridade em sua vida. Quanto tempo você gasta com a palavra diariamente? Você apenas lê ou medita na palavra de Deus? Esses também são pontos importantes para a nossa vida, né? A gente lê a palavra de Deus e meditar, né? A meditação, para que ela serve? A meditação serve para nós procurar entender o que a gente leu naquele momento, né? Procurar entender o que a gente leu naquele momento e aprender naquilo ali, aprender naquela leitura, né? Aprender mais de Deus, da palavra, e procurar ter em prática. Porque, às vezes, tem gente que... eu vou ler a Bíblia aqui rapidinho. Um versículo, 2 versículos aqui, e pá, lê e pronto. Guarda a Bíblia e acho que já fez o compromisso dele, né, de ler a palavra de Deus. Faz uma leitura relâmpago, né? Com certeza aquela leitura ali não agrada a Deus, né? É bom você ler com cuidado, procurando compreender a palavra de Deus, né? Então, essas são também características do atleta de Deus, do verdadeiro atleta de Deus, procurar entender a palavra de Deus. Leia ainda comigo João, primeira carta de João, o apóstolo João, capítulo 5, verso 3. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, verso 3. Ele nos ensina desta maneira: pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, né? Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Olha que palavra interessante aqui na Bíblia, aqui na linguagem de hoje. Então, João deixa bem claro aqui. Deixa bem claro. Pois amar a Deus é obedecer seus mandamentos, né? Aquele que ama a Deus obedece seus mandamentos. Aquele que não ama não obedece os mandamentos de Deus. Ele faz o que ele faz do jeito que ele quer, ele anda do jeito da maneira dele, né? Vai na casa de Deus quando bem quer, quando está disposto, quando não está, não vai. Então, não é obedecer o mandamento de Deus. Então, vou ler esse texto mais uma vez que possa ficar gravado no nosso coração. Pois amar a Deus é obedecer seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, né? Então, meus irmãos, o falso atleta de Deus, ele não se compromete com a verdade, né? Ele se compromete com a verdade. Mas nós, cristãos, membros da Igreja Batista Vaso de Bênção, onde a palavra de Deus é pregada, né? Onde nós é muito incentivado a leitura da palavra de Deus, onde é muito incentivado o estudo da palavra verdadeiramente. Então, nós temos que ser um bom atleta de Deus, né? Nós temos que agir como pessoas verdadeiramente cristãos, comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com a obra do Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto aqui, irmãos, do falso atleta de Deus, é assim: ele não se apropria da palavra. Olha aí, é muito importante isso. Não se apropria da palavra, o falso atleta de Deus. Ainda ontem eu estava comentando com o irmão Márcio na igreja, né, que eu fui rapidinho visitar uma igreja, lá no João Paulo ali, fui de carona e tinha que passar por lá, então fui na igreja lá para aproveitar a carona. Então era uma meio-dia, 2 horas da tarde, aquelas pessoas fazendo campanha, né? Então chegou na hora do pastor lá trazer a palavra, né? Então ele mirou na parte bem do meio da Bíblia, na parte bem no meio, fiquei observando bem ele. Aí abriu bem no meio da Bíblia, onde há páginas brancas, né? Entre o Velho Testamento,
do Novo Testamento e o Velho. Ali são página branca. Então, ele abriu bem ali no meio e disse para a igreja: hoje Deus não quer falar com a gente. Hoje Deus não quer falar com a gente. Ontem ele falou com a gente, vocês viram, né? Ontem Deus falou com a gente, mas hoje ele não quer falar. Eu abri bem na página branca, né? E eu, conhecedor, né? Fiquei olhando para ele, né? Ele me olhava, eu fiquei olhando bem sério para ele. O áudio está falhando. Então, é dessa maneira. O falso atleta, ele não se apropria da palavra de Deus. Ele procura enganar as pessoas, iludir as pessoas. E, infelizmente, muitas pessoas que acreditam nisso, né? Acham que isso é uma verdade, mas não é. Então, vamos ler aqui novamente, agora em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 23. E o 24. Tiago, irmãos, leiam sua Bíblia aí, abram suas Bíblias. Tiago, capítulo 1, verso 23 ao 24. Diz assim: porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática, porque aquele que ouve a mensagem e não põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora, logo esquece a sua aparência, né? A gente sabemos que realmente é assim, né? Quando a gente está no espelho ali, a gente está vendo a nossa aparência, pinta o cabelo, se arruma tudinho, né? Procura se estar bem, né? Vê a nossa aparência. Mas logo que vira as costas para o espelho, a gente esquece a nossa aparência, né? Esquece a nossa aparência. Então, o Tiago dá o exemplo de pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não põem em prática dessa maneira, né? Dessa maneira, né? Então, o Tiago dá um bom exemplo. O que o Tiago quer dizer? O que o Tiago está ensinando? Que nós devemos pôr em prática os ensinamentos da palavra de Deus. Não apenas ouvinte, né? Chegar na igreja, senta no banco, presta atenção ali, ouve, né? Mas muitas vezes, quando chega em casa, já esqueceu tudo que o pastor ensinou, que o pregador ensinou, não sabe mais nada, né? Não procura pôr em prática, né? Então, nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. Colocar em prática a palavra de Deus, porque ela vai nos defender de tantas coisas que acontecem nesse mundo. Nós vamos ler agora em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Verso 16 a 24. Gálatas, capítulo 5, verso 16 ao 24. Gálatas, capítulo 5, verso 16 a 24. E diz assim o tema da leitura: o Espírito de Deus e a natureza humana. Vamos ler. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, né? Os dois são inimigos. O Espírito Santo e a carne, os dois são inimigos, porque a carne quer o desejo da carne, as coisas do mundo, a fraqueza do mundo, né? E já o Espírito vem lutar pelas coisas de Deus, né? A palavra de Deus em nossa vida, né?
Então, há uma contenda entre a carne e o Espírito, né? Os dois são inimigos, não se unem, porque o Espírito Santo, que é o bem para nós, né? Da parte de Deus, já a carne, o que nós vamos receber são coisas ruins da natureza carnal. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Aqui. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Porém, se o Espírito de Deus que guia vocês, então vocês não estão debaixo da lei. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, adorações de ídolos, feitiçarias, inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem estas coisas não receberão o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. E contra essas coisas não existe a lei. Né? As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, juntos com todas as paixões e desejos de sua natureza, né? Olha aí o ensinamento da palavra de Deus da carta do apóstolo Paulo, né? Falando sobre o conflito da carne e o Espírito Santo que há dentro de nós, né? Nós queremos fazer a vontade da carne, né? O desejo da carne, né? E o Espírito Santo vem: não faça isso. Não faça isso, não está certo. Vem para a igreja, vem orar, vem ler a Bíblia, vem praticar os mandamentos de Deus, né? Então, há essa contenda entre nós, né? Então, o falso atleta ele não se apropria da palavra de Deus, dessas coisas. Diz assim a leitura aqui do nosso livro. Quando nós apropriamos da palavra de Deus, passamos a tê-la como soberana, decisiva em nossas ações, né? Ela passa a ditar as regras para o nosso andar diário. É por meio dela que temos uma vida sincera na presença de Deus, na presença de Jesus, por meio da palavra. É por meio da palavra que nós temos uma vida sincera na presença de Jesus. E o fruto do Espírito começa a crescer em nossa vida, demonstrando assim que somos filhos de Deus, né? Olha a importância da palavra, tudo que ela nos dá, tudo que ela vai nos dando, cultivando dentro de nós, vai crescendo, fruto do Espírito. O falso crente, o que ele faz? Pelo contrário, mostra uma religiosidade apenas externa, de aparência, que não altera em nada o seu modo de vida. Por isso, não se apropriar da palavra é abrir exceções ao pecado para arrepender-se depois. A Bíblia afirma que tal pessoa é filho do diabo. Vamos ler esse texto. Está em 1 João, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, do verso 8 a 9. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso 8 a 9. Diz assim: quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto. Para quê? Para destruir
o que o diabo tem feito, né? Ou seja, para destruir as obras do diabo. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. Deus é seu Pai. Olha aí, irmãos, né? Olha que interessante para nós, né? Então, nós sabemos que as pessoas que não se apropriam da palavra têm essas características que nós acabamos de ler de João, né? Não se importa. A importância dele é seu bem-estar, né? E seu bem-estar é mestre que se apacenta a si mesmo, líder que se apacenta a si mesmo. E pessoas que estão seguindo elas não aprenderam nada de Deus, da verdade, da palavra de Deus. Diz assim: você acha que se visse um grande campo de trigo, você iria facilmente perceber qual é o trigo e qual é o joio? Né? São plantas bem iguais, né? São tão parecidos para nós, então são tão parecidos para nós também é muito difícil saber quem é um cristão verdadeiro e quem apenas tem aparência de cristão. Você possui algumas características do falso atleta de Deus? Estudar hoje, né? Então, essa é uma pergunta para nós de muita importância, né? De muita importância, de, de muita importância para nós pensarmos, meditarmos nessa pergunta. Você possui algumas características do falso atleta de Deus, estudada hoje, né? Então, qual seria a nossa resposta individualmente, cada um? Será que nós estamos sendo um verdadeiro cristão? Será que nós estamos sendo um bom atleta de Deus? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que nós estamos participando na casa de Deus? Será que nós estamos vestindo a camisa, né, de um bom atleta de Deus, né? Como nós dissemos semana passada, que o bom atleta de Deus que veste a camisa é aquele que participa, né? É aquele que está na casa de Deus, aquele que participa da obra, aquele que está, aquele que se entrosa com os irmãos, aqueles que estão juntos ali, né? Então, esse é o bom atleta de Deus. Assim, só entra aqui. Então, aqui, meu irmão, nós vamos entrar nesse outro ponto, na 5 minutos, porque esses estudos aqui são bem assim curtos dessa revista, são poucos pontos, são curtos, mas são interessantes, né? Às vezes, de poucas palavras que nós aprendemos muitas coisas, né? Diz um ditado aí do povo, diz que os melhores perfumes estão nos pequenos frascos, né? Então, nessa pequenos estudos dessa edição, que são lições preciosas, que podemos aprender muito. Então, aqui o terceiro ponto é o falso atleta nunca toma decisão. Nunca toma decisão, né? Nunca toma decisão. E assim, o falso atleta é um ouvinte negligente, contaminado pelo mundo. Vive uma mermice, uma monotonia, um estado de insensibilidade. Prefere não ir à igreja, mas vai só para agradar os pais ou apenas para encontrar com os amigos, né? Isso é interessante. Não presta atenção nos estudos bíblicos, nem participa de coração culto. Nunca sente vontade de ler a Bíblia ou de orar. Seu coração está insensível às coisas de Deus. Nunca sente o desafio de mudar ou de fazer a vontade do Senhor. Vamos ler aqui comigo Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 12 a 15.
Hebreus capítulo 12, capítulo 3, versos 12 a 15. Diz assim: meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente. Olha só, vou ler de novo. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. E isso é o que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados, quando se voltaram contra ele, né? Então é isso, meus irmãos. Olha que ensinamento tão precioso da linguagem de hoje. Ela ensina tão claramente que não precisa nem explicar, né? Então fica uma leitura bem clara de entendimento. Vamos ler também Tiago, capítulo 25. Ou melhor, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Bem aí do lado da carta dos Hebreus. Tiago, capítulo 1, verso 25 ao 27. Vamos até o 26. Diz assim: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas, né? O Evangelho que nós conhecemos hoje, né? O Evangelho. Se alguém examina bem essa lei e não esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Deus ainda dá uma palavra aqui, ainda dá uma de recompensa, né? Para aqueles que põem a palavra de Deus em prática. Aqueles que põem o Evangelho de Deus em prática, obedecem ao Evangelho de Deus. Aí o versículo termina dizendo que Deus vai abençoar essa pessoa em tudo que ela faz. Né? Deus ainda faz uma promessa de bênção para que obedece ao Evangelho de Deus, aqueles que praticam. Então, meus irmãos, que Deus abençoe essa palavra, que nós possamos meditar nessa palavra, né? Que nós possamos se firmar no Evangelho de Deus. E nós temos observado que nessa pandemia, né? Onde as igrejas tiveram que fechar a porta por causa do isolamento, muitas pessoas parecem que se esfriaram espiritualmente. Parece que não tem mais aquele desejo de estar na casa de Deus, né? Vamos animar espiritualmente, vamos retornar à casa de Deus, vamos confiar em Deus, né? Vamos vir para a casa do Senhor, louvar a Deus e, acima de tudo, agradecer, porque nenhuma dessa pandemia aí do coronavírus não levou nenhum dos nossos irmãos à sepultura, né? Nós estamos vivos e com saúde. Então, isso é motivo de agradecer a Deus, estar na casa de Deus grato, né? Por estarmos vivos, bem de saúde, né? Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe essa palavra. Vamos fazer uma oração de encerramento. Deus bendito, nós agradecemos a Deus por esse estudo da palavra, Pai. E que nós possamos, cada um de nós que está estudando, está ouvindo esse estudo, possamos se firmar em Ti, ó Deus. Não ser levado pelas coisas do mundo, Senhor Deus. Mas que a nossa fé, Pai, seja inabalável, a nossa fé. Seja confiante em Cristo Jesus, sempre. Né? Que nós possamos tomar uma decisão genuína, Pai, diante de Ti. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa a igreja Base Bênção. E logo mais, a igreja possa estar, Pai, cheia, Pai,
de adoradores, aqueles que lhe adoram em espírito e em verdade, aqueles que reconhecem a Ti, Deus, como Salvador, aqueles que reconhecem a Deus como seu protetor e cuidador. Abençoe a palavra em cada coração, Pai. Nos dá um dia, Pai. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Online. Bom, irmãos, bom dia a todos. Graças a Deus, mais uma manhã, né? Mais uma manhã de domingo que Deus ele proporciona para cada um de nós. E hoje é o último dia desse estudo que nós vamos ter, né? O compromisso do cristão. E o estudo ele foi um pouquinho mais extenso, mas ele é muito mais longo, certo? E agradeço a Deus pela oportunidade de dar aula para vocês, para os adultos, para a classe de discipulados, para você que futuramente pode assistir essa videoaula. Sou muito grato a Deus por este momento aqui. Ao final desse estudo, nós vamos entrar em outros assuntos, certo? Nós falamos nesse estudo o perigo de nos contentarmos com o que falamos, o perigo de nos contentarmos com uma falsa conversão. Falamos sobre o perigo de nos contentarmos com o que sabemos. Falamos sobre o compromisso do atender, certo? E agora estamos no quinto e último ponto desse assunto, que é o compromisso do satisfazer. E nós estamos estudando, extraímos esse assunto todo do livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vocês vão abrir nesse versículo, que esse é o versículo-chave de todo o nosso assunto, que rendeu todo esse assunto, certo? Quero dizer para vocês que eu acredito, de fato acredito, que a palavra de Deus ela é uma fonte de água inesgotável, tanto que nós extraímos inúmeros assuntos desse pequeno versículo, e ele fala conosco hoje sobre o satisfazer da vontade de Deus, certo? Enquanto vocês estão se preparando aí, eu vou fazer uma breve oração para que possamos começar o estudo. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, queremos nós te agradecer neste momento
pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado para nós, Pai. Obrigado, Pai, pelos meus irmãos que estão assistindo essa videoaula. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade de selecionar as tuas palavras para nossos irmãos e possivelmente que essas palavras possam também entrar no coração das pessoas que não te reconhecem como Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, perdoa meus pecados, Deus. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom, queridos, a nossa aula, como sempre, ela vai começar no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, e o nosso subtema é o compromisso do cristão, certo? Nós vamos ler a palavra de Deus, você aí na sua casa, você vai acompanhar a leitura, e a palavra de Deus diz assim: porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que gorduras de carneiros. Queridos, na semana passada falamos um pouco sobre o atender, certo? E o atender, que está no versículo 1 Samuel, na parte B, a palavra atender significa aplicar-se de modo exclusivo na execução de uma tarefa, acatar uma ordem ou submeter-se a uma opinião sem detrimento próprio. Foi o que falamos semana passada, pelo menos um pouquinho falamos, certo? Hoje temos a oportunidade de aprender um pouco sobre o prazer, mas o prazer de Deus, certo? Isso também está no versículo de 1 Samuel, certo? Bom, a palavra prazer vem de uma raiz, de uma sensação agradável, de um contentamento ou de uma alegria, normalmente relacionada à satisfação de um desejo, da vontade ou da necessidade. Grave bem essa palavra vontade, que está relacionada tá bom? Nós vamos trabalhar um pouco essas três palavras hoje. Nós vamos tentar resumir um pouquinho, porque nosso tempo é limitado. Nosso tempo é de graças a Deus, nós temos o tempo para trabalhar um pouquinho, né? Sabe, irmãos, eu, eu cresci, as pessoas falando assim, é que nem achar uma agulha no palheiro. Acredito que muitos de vocês já ouviram a palavra. Eu cresci e ouvindo essa metáfora, essa frase, esse ditado, é que nem achar uma agulha no palheiro. Queridos, sabe o que é interessante? Eu recebi uma mensagem sobre essa frase, é que a agulha do palheiro, ela está lá. O interessante é que a agulha do palheiro, ela está lá. E isso é uma mínima possibilidade, certo? Então, isso aí eu só fugi um pouquinho, mas nós vamos voltar, que é interessante isso aí. A palavra atender, como eu falei para vocês, significa de modo exclusivo na execução de uma tarefa. Mas vamos trabalhar a palavra atender, desculpa, irmãos. Nós vamos trabalhar a palavra atender, certo? E a palavra prazer, que a palavra prazer vem de uma raiz de sensação agradável, de um contentamento e de uma alegria, normalmente relacionada à satisfação de um desejo, da vontade e da necessidade, certo? Então, se nós pegarmos o livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a primeira parte de 1 Samuel, nós vamos trabalhar, nessa primeira parte, ela tem um senso de insatisfação e uma orientação acompanhada de uma pergunta, certo? Vocês vão abrir a palavra de Deus aí e vocês vão acompanhar na íntegra a leitura e vocês vão perceber que ela tem um senso de insatisfação e uma orientação acompanhada de uma pergunta. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício? Um senso de insatisfação da parte de Deus. A outra parte, quanto que se obedeça a sua palavra, uma orientação acompanhada de uma pergunta, certo? Ou seja, tem tanto o Senhor prazer em holocausto e sacrifício? Samuel está falando, Samuel está trazendo para nós a palavra de Deus, certo? Quanto em que se obedeça a sua palavra, esse texto, ele tem muito a revelar para nós, tá bom?
Nós sabemos que aqui, nesse trecho desse versículo, Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra. Ele não tem tanto prazer em holocausto e sacrifício, certo? Ele não tem tanto prazer. Ou seja, então sabemos que Deus requer de nós a obediência para com sua lei, não o sacrifício. Quando Samuel fala a palavra de Deus, ele está se referindo à lei, certo? Que o povo israelita não estava cumprindo com o Senhor realmente desejava, certo? Se já sabemos que devemos estar atento ao prazer de Deus, certo? Ao prazer e fazendo a sua vontade, agora nós vamos trabalhar o quê? Vamos lembrar que vamos trabalhar o quê? Que nós temos que estar atento, certo? À vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós dê para Ele prazeres através de nossas vidas aqui na Terra, certo? Se nós pegarmos a palavra prazer e vontade, nós vamos achar um contraste aí, uma união entre Paulo e Samuel. Quer ver? Abra uma palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. E nós vamos ler na íntegra, tá bom? A palavra de Deus diz: e não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então percebe que Samuel, ele fala do prazer de Deus. Ele fala do prazer do atender do prazer de Deus. E o prazer de Deus, ele tem uma ênfase relacionada à vontade de Deus. Ou seja, Deus requer de nós que atendemos à vontade dele, que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. É a lei de Deus. Isso aí é inquestionável. Samuel do ano 630 e 540 antes de Cristo e Paulo no ano 55 e 59 depois de Cristo, nós temos mais ou menos aí 700 anos. Tanto Paulo quanto Samuel, eles foram usados pelo mesmo Espírito de Deus a revelar para nós essas palavras. Um dia Samuel falou para o povo de Israel, outra vez falou Paulo aos gentios e, consequentemente, a quem estava ali para ouvir. E essas palavras, elas refletem e devem refletir para nós hoje uma conduta, que é do atender. O atender à vontade de Deus, que está na lei dele, que aí vai dar mais prazer a ele através da nossa conduta, da nossa estadia aqui na Terra. Certo? E é isso que Deus espera de cada um de nós, de mim e de você, os seus filhos, que nós dê mais prazer para ele, satisfazendo mais a vontade dele, atendendo à sua lei, que é boa, agradável e perfeita. Certo, irmão? Eu vou pedir para vocês abrir também em Lucas capítulo 10, versículo 27. Queridos, esse texto da palavra de Deus, em Lucas 10, 27, é interessante, porque na época de Jesus, dos cristãos primitivos, tanto os escribas, os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, eles não davam prazer a Deus. Eles não satisfaziam a vontade de Deus na obediência da sua lei. Certo? Então, nesse momento, chega um escriba com Jesus Cristo e pergunta: o que eu faço para herdar o reino de Deus? Aí Jesus fala para ele, diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E mesmo depois de Jesus ter simplificado os 10 mandamentos para o escriba, ele continuou sem entender e sem fazer a vontade de Deus, sem dar mais prazer a Deus. É como se Jesus falasse assim para o escriba: filho, tá difícil de entender, né? É difícil de atender, é difícil de seguir os 10 mandamentos. É muito para você. Deixa eu resumir para você. Ama a Deus de todo o teu ser e faz a teu próximo como a ti mesmo.
E isso tu estará fazendo a vontade de Deus, satisfazendo a vontade dele, lhe dando mais prazer, porque a vontade de Deus está na obediência da sua lei, que é infalível, é imutável. E mesmo assim o escriba continuou sem entender. E hoje essas palavras refletem a nós uma liberdade de expressão e de entendimento que Paulo traz para mim, que Samuel traz para mim e para vocês que estão do outro lado. Entender qual é a vontade de Deus. Entender como é que podemos dar prazer a Deus. É obedecendo a sua lei, que é boa, agradável e perfeita. O interessante é que Samuel viveu um pouco a mais de 650 anos que Paulo. Depois Paulo escreve, citando essas palavras para nós em Romanos 12:2, e isso reflete para nós um conhecimento, um pequeno conhecimento em relação à vontade de Deus. E isso para mim, para você, deve ser um motivo de satisfação, porque devemos agradar a Deus, dentro daquilo que Ele proporcionou para mim e para você, dentro daquilo que Ele prescreveu para que possamos entender, possamos seguir, para lhe dar assim mais prazer. Se não podemos, se não podemos, ou até mesmo não conseguimos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus através dos nossos olhos, nós devemos olhar para a palavra de Deus e olhar não com olhos críticos, mas com um olho de satisfação, com um olhar de satisfação. Nós devemos olhar para a palavra de Deus não com um olhar de pessimismo, mas com um olhar de satisfação, porque nós somos seres humanos. Nós mudamos, nós variamos constantemente, mas a palavra de Deus em si, a palavra de Deus num todo, ela é imutável. Ela não pode ser mudada. A irmã Andréia, ela acabou de dar a sua aula e interessante as palavras dela, que ela falou que devemos acreditar em Deus. Nós devemos acreditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, tanto Deus quanto a sua palavra, são imutáveis. E ela tem razão na sua expressão, nessas palavras. Se nós não acreditarmos na palavra de Deus, em que nós vamos acreditar? Como é que nós podemos satisfazer a vontade de Deus? Se o nosso ego, o nosso eu, a nossa natureza, ela pode ser mudada diariamente. Então, nós como cristãos não podemos ser tendenciosos ao mal, apesar de a natureza ser mal, mas devemos expressar a nossa essência, entendeu? E se entender esse propósito é importante para a nossa conduta. Eu devo entender que o prazer de Deus, a satisfação de Deus está na sua lei, que é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade que devemos fazer de Deus para com Ele, aqui na terra. O irmão Dácio expressou em sua aula um versículo de Mateus, o qual muitos não herdarão o reino celestial por não praticarem a palavra de Deus. Senhor, Senhor, em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não profetizamos. Queridos, Samuel disse que o atender do prazer de Deus é melhor do que holocausto, é melhor do que sacrifício, é melhor do que expelir demônios. O atender à lei de Deus vai além da nossa compreensão, das nossas expectativas, como foi falado na semana passada. Queridos, muitas pessoas almejam profetizar em línguas, falar em línguas, expelir demônios, trazer para a vida de outro ser humano uma prosperidade que nem ele mesmo tem. Deus não se agrada dessas atitudes, Deus não se agrada desse contexto, Deus não se agrada de um sentido literário dessas ações. Claro que isso aí é um pacote que acompanha o cristão, mas o que Deus quer realmente de nós, através de Paulo, através de Samuel, é que obedeçamos a sua lei, que possamos entregar para Ele todo o nosso ser e fazer para com o próximo o que queremos fazer para conosco.
Se isso não se tornar legível em nossas mentes, em minha e na sua, se isso não se tornar cristalizado na minha mente e na sua, certo? Então, fica difícil, querido, de entender por meras palavras o prazer de Deus, entender o satisfazer de Deus, entender a vontade de Deus, que tudo isso está entrelado na lei de Deus. E é a expectativa que Deus tem de cada um de nós para com sua lei. O escriba não entendeu o que Jesus falou, mesmo resumidamente, mesmo simplificadamente. E essas palavras de Jesus, que está no Velho Testamento, que Moisés trouxe para o povo de Israel, que é simplificado para o povo gentil, para nós de hoje, deve estar legível para cada um de nós. Queridos, entender qual é a boa, agradável vontade de Deus, tanto eu quanto muitas pessoas, até mesmo você que está do lado, é difícil. Pedro vai falar que se cada uma pessoa cumprir à risca os novos mandamentos e escorregar em um, de nada fez, de nada cumpriu. Então fica difícil, né, irmãos, a gente focar nos 10 mandamentos. Então vamos ficar um pouco. Eu não estou desmerecendo o Antigo Testamento nem o Velho Testamento. Eu estou dizendo que a palavra de Jesus Cristo, ela tem muito mais essência e muita simplicidade para nós na obediência à lei, quanto às pessoas que não acreditaram nos 10 mandamentos. No tempo que Samuel estava falando com o povo israelita, era o tempo de Saul, era o tempo do reinado de Saul, o primeiro rei de Israel. Mesmo sobre a liderança, sobre a unção de Deus, tanto o povo de Israel quanto Saul escorregaram e não cumpriram à risca a lei de Deus. E hoje nós temos o privilégio, no nosso tempo atual, de cumprir isso à risca. E mais exemplificado, queridos. Não devemos nos igualar a este mundo, como Paulo fala. Devemos converter a nossa mente para que possamos entender qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E a boa, perfeita, agradável vontade de Deus está no cumprimento da sua lei, que é imutável. Está em se entregar para Deus de todo o ser. Está em fazer ao próximo o que cada um de nós quer que faça para nós. Fazer o bem. Queridos, a gente passa por aí, conhece pessoas, inúmeras pessoas, e muitas pessoas, tanto do mundo secular, quanto do meio cristão, fala assim, eu não sou besta. Eu sou crente, mas não sou besta. Queridos, eu acho que isso é uma palavra muito vulgar. Eu acho que isso é uma palavra que não merece sair do nosso coração, que não merece a nossa atenção. Não é que sejamos besta, não é que sejamos pessoas desvalorizadas. É porque Jesus pede que nós façamos com o próximo o que queremos fazer conosco. Eu estava lendo uma história que aconteceu na Indonésia, e ali tinha um meu nome, esqueci o nome, ali tinha desculpa, irmãos, ali tinha um bispo, chamado bispo lá. E ele instruía vários discípulos, fazia diante discípulos. E em um determinado momento, um dos discípulos se aproximou dele e não gostou da correção que o bispo fez a ele. E esse discípulo levantou a mão e sentou. Automaticamente, o bispo virou a cara, abaixou a cabeça e saiu daquele meio. E logo depois de alguns anos, aquele discípulo, ele estava velho e estava à beira da morte. E ele pediu que o bispo dele fosse lá batizar ele com o batismo cristão, porque o bispo tinha mostrado para ele o que Jesus faria se estivesse na terra.
E foi exatamente o que Jesus instruiu aos seus discípulos, dizendo que se com o rosto te ferir, ofereça-lhe outra face. E foi o que o bispo fez. E aquele bispo, naquele momento, ele deu para Deus o prazer de satisfação através da sua conduta, através do seu caráter. E nós hoje temos a oportunidade de fazer o mesmo com as pessoas. Temos a oportunidade do tempo, temos a oportunidade de entregar para Deus, como muitos já fizeram de nós, entregando a vida para Deus. E esse entregar deve ser o entregar sem reservas. E esse entregar deve ser o atender da vontade e de fazer o prazer de Deus em obediência à sua lei. Muitas pessoas falam que fazer a vontade de Deus é somente se entregar. Eu já fiz minha parte. Eu já me entreguei para Deus e Deus sabe todas as coisas. Queridos, devemos entender que nós representamos Deus aqui na Terra. Devemos entender que trabalhamos para Deus aqui na Terra. Satisfazemos a vontade de Deus aqui na Terra. Por Ele, pelo meio dele, e para Ele são todas as coisas. É o que fazemos aqui na Terra. Nós somos servos dele, para Ele. E é isso que fazemos todos os dias. É isso que devemos fazer. Hoje sou eu, hoje é você, possivelmente aqueles que estão vindo. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem um tempo eterno. Para aqueles que já receberam, para nós que recebemos e para aqueles que estão vindo. Deve fazer o mesmo trabalho, certo? Que Jesus Cristo nos oferece aqui na terra, de agradar a Deus, de oferecer para Ele atitudes agradáveis, boa e perfeita, baseadas na sua lei. Certo, irmãos? Nós estamos chegando ao término desse estudo. Eu estou olhando aqui no meu tempo, eu tenho 25 minutos, aliás, eu tenho 5 minutos, certo? E eu queria terminar esse estudo com um pequeno versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Eu gostaria muito que vocês abrissem a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, eu vou já fazer essa leitura, certo? E aprender sobre satisfazer a vontade de Deus, de dando mais prazer. Para nós deve ser uma imensa gratidão, uma oportunidade, certo? De satisfazer a vontade de Deus. E existem sobrenaturais que são tão poderosos que nós, que queriam esse privilégio que nós temos de fazer ao próximo, certo? O bem, de se entregar a Deus, certo? De propagar o Evangelho de Jesus Cristo. Tem seres celestiais que são tão poderosos que nós, que não receberam esse privilégio que está na nossa mão, de satisfazer a vontade de Deus, de conduzir pessoas até o reino celestial. E essa dádiva, esse privilégio foi dado para mim e para você. E 1 Pedro, ele vai trazer isso para nós bem nítido, bem óbvio, que existem pessoas que queriam o mesmo privilégio que nós temos, de satisfazer Deus aqui na terra, de lhe entregar, render graças, de lhe render, certo? E de fazer a vontade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 diz: a eles foi revelado que não para si mesmo, para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos propagam o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam para escutar. Quem, queridos, no momento oportuno queria estar no nosso lugar, é os anjos. Eles anelam falar de Jesus Cristo, falar do Todo-Poderoso para as pessoas. Eles queriam isso, o privilégio que nós temos hoje. Só que muitas pessoas negligenciam esse privilégio. Falam que não merece, que não tem por que pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Eles incrementam coisas, eles incrementam, eles botam pitadas do mundo no Evangelho.
Queridos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele está montado e preparado, é imutável, e não tem o que tirar e o que acrescentar. É só falar de Jesus Cristo, abrir a Bíblia e falar de Jesus Cristo para as pessoas. Desta mesma forma, nós estamos satisfazendo a vontade de Deus. Nós estamos dando a Ele mais prazer. Cada um de nós pode ter condição de levar uma pessoa, de conduzir uma pessoa até o reino de Deus, até a presença de Deus. Cada um de nós tem essa oportunidade hoje. Hoje é o tempo oportuno. E não tem por que jogar pitadas, implementar, dar mais ênfase à palavra de Deus vinda do mundo secular. Paulo diz que se vier outra pessoa além dele, ou qualquer outro ser, ou um anjo do céu, que pregue um evangelho que não seja esse, é considerado como anátema. O evangelho de Jesus Cristo é tão rico para nós, é tão necessário para nós, é tão importante para nós, que devemos compartilhar isso com outras pessoas. As pessoas precisam vivenciar essa alegria que nós temos, vida de Jesus Cristo. Uma vez eu disse para uma pessoa que o reino celestial não é para egoístas. Só porque eu aceitei Jesus Cristo e as pessoas não querem aceitar, é que eu não vou propagar mais. O reino celestial não é só para mim ou só para você. Para aquele que quiser. E aquele que quiser está no meu meio e no meio de vocês, o relacionamento de vocês. Que possamos fazer a vontade de Deus, que possamos satisfazer a vontade de Deus, que podamos lhe dar mais prazer. Assim como Samuel diz. Não há necessidade de sacrifícios tolos, mas que possamos obedecer à lei de Deus. E a lei de Deus é boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus. E a lei de Deus é que nós temos, que vocês têm que entregar a vida, o ser de vocês num todo para Deus. Força, entendimento, certo? Alma, tudo para Deus. E isso, consequentemente, vai se tornar tão cristalizado na nossa vida que nós vamos fazer ao próximo a mesma coisa que Deus está fazendo conosco. Harmonizar. Ele vai harmonizar a nossa vida, ele vai controlar a nossa vida, ele vai organizar a nossa vida. E ele quer fazer isso com as pessoas também. E Deus tem muito prazer em que cada um de nós possamos levar as pessoas até a sua presença, através do Evangelho. Não esqueçamos que anjos, seres mais poderosos que nós, querem fazer o privilégio que nós temos de propagar o Evangelho. Querem dar para Deus mais prazer. Querem lhe render graça aqui na terra, coisa que nós temos, esse privilégio. Queridos, nós estamos terminando esse estudo. Eu quero dizer para vocês mais uma vez que vocês possam ler esses versículos, possam meditar na orientação do Espírito Santo. Não se esqueçam de orar ao Senhor pela orientação, para entender as entrelinhas da palavra de Deus, a revelação, a profundidade da revelação de Deus. Obrigado a todos vocês por esse domingo. Nós damos por fim esse tema, o compromisso do cristão hoje. Semana que vem nós vamos introduzir outro assunto, certo? E acredito que esse assunto que nós vamos introduzir é bem instigador, é bem interessante. Eu conto com a presença de vocês e vocês podem convidar quem vocês quiserem para assistir essa aula. Eu quero convidar vocês para mais tarde, às 18h30, o culto evangelístico, que vai ser no templo da Igreja Batista Vaso de Bênção, que vai ser transmitido pelo Face, Igreja Batista Vaso de Bênção, ou pelo YouTube também, Igreja Batista Vaso de Bênção. Até logo. Fique com Deus. Um bom domingo a todos. Fique na paz. Tchau para todos vocês. Tchau, irmão.